quando o ChatGPT começar a entender sentimento, quem vai ser substituído são profissionais que trabalham com sentimentos. E aí você coloca ali o terapeuta, o psicanalista, eu não sei, ali, pessoas que trabalham com interações humanas baseado em sentimentos humanos. Rapaziada, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente pra gente bater um papo, tá? Vocês podem ver que o formato aqui da minha gravação tá diferente. E o que que rola? Não é de agora que tá rolando o papo de que muita gente vai ficar sem emprego por causa de inteligência artificial. E tem muita gente com medo disso, tá? Eu trouxe aqui algumas pesquisas que eu fiz, alguns dados, pra gente poder conversar sobre isso. E a ideia desse vídeo é te ajudar a entender como você pode começar, se você ainda não tiver começado com inteligência artificial, como você pode fazer dinheiro com isso, mas o principal é que você não perca espaço no mercado de trabalho por alguém que já sabe ou que já começou a estudar inteligência artificial, beleza? Eu não vou ensinar nada desse vídeo sobre ChatGPT, sobre Midjourney, isso aqui é mais uma conversa, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu trouxe aqui essa matéria da FMI. Ela tá ao contrário porque tá traduzido aqui automaticamente, tá bom? E é uma matéria da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, e ela fala o seguinte: a IA transformará a economia global. Vamos ter certeza que isso beneficia a humanidade. A tradução pode não estar 100%, mas a ideia a gente vai entender aqui. Eu não vou ler matéria nenhuma, mas ela fala que ela alerta que a IA afetará quase 40% dos empregos em todo o mundo, substituindo alguns e complementando outros. E aí, eu quero conversar com você sobre isso. Tem 3 meses que eu comecei a postar vídeo no YouTube, que eu voltei, que eu reativei o meu canal no YouTube, e não é raro encontrar um comentário de alguém que fala assim: eu vou esperar o melhor momento para começar a estudar sobre. Ou então alguém que comenta assim, eu até anotei aqui os comentários: não sei se esse é o momento certo para aprender. Outras pessoas falando: a IA não vai substituir o ser humano em nenhum momento. Ela só vai servir para complementar o trabalho das pessoas. E eu vejo que hoje existe um entendimento muito errado sobre como as coisas vão seguir daqui para frente. E eu fico preocupado com essa falta de clareza, né, de pessoas que assistem o vídeo no YouTube, não sabem o que está acontecendo, vão na ideia de outras pessoas, mas não abrem ali uma notícia de verdade para ler, uma fonte confiável para acompanhar, né? Eu vejo muita gente abrindo matérias, né? As pessoas que abrem as matérias, elas abrem ali o G1, ou sei lá, o Terra, o UOL. Mas a gente precisa entender que a maioria desses portais de notícias brasileiros, eles são enviesados. E a gente precisa saber aonde buscar conhecimento, aonde buscar informações, para a gente não ser feito de trouxa. E isso é importante, de verdade, para o meu futuro e para o seu, tá? Então, eu vou deixar todas essas pesquisas que eu coloquei aqui lá na descrição do YouTube, tá bom? Para você poder acessar e ler com calma. Mas eu quero começar falando sobre isso. Tem muita gente enganada sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. E a inteligência artificial já começou a substituir pessoas, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que já aconteceram. E aqui eu guardei essa parte porque é muito importante, né? Uma análise da organização distribuiu que nas economias avançadas, cerca de 60% dos empregos podem ser impactados pela inteligência artificial. E quando a gente fala impactados, são empregos que podem ser 100% substituídos por inteligência artificial e empregos que podem ser melhorados com inteligência artificial. E quando eu falo melhorados, é você otimizar tanto uma função que uma outra função pode acabar perdendo sentido, porque imagina que você trabalha numa agência de marketing, você é o diretor de redação, né? Ou um escritório de jornalismo, alguma coisa assim, você é o diretor de redação, e você vê que você tem 3 funcionários ali fazendo a mesma coisa, eles criam textos, revisam textos,
Só que você percebeu que os três começaram a produzir muito mais, numa velocidade muito maior. E você vai pensar, pô, esse cara começou a usar o ChatGPT e eles estão tendo muito tempo livre porque eles conseguem fazer o trabalho deles numa velocidade muito alta. Então, faz sentido eu ter só 2 ou só 1? Ou faz sentido eu fazer o trabalho deles, ganhar um dinheiro a mais e não ter pessoas na redação? Porque com o ChatGPT, eu como diretor, posso fazer os textos, revisar os textos e publicar os textos eu mesmo. Então, voltando aqui, tá? 60% nas economias avançadas, tá? O Brasil não se encaixa aqui. Em mercados emergentes e países de baixa renda, que é onde o Brasil se encaixa, no entanto, a proporção é de 40% e 26%, respectivamente. Então, o que que rola? Aqui é o que está falando, né? 40% dos empregos de todo mundo, e como o Brasil é um país emergente, se encaixa aqui emergente e baixa renda, a gente está aqui nessa estatística. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu encontrei no meio do caminho que falam sobre isso. Tá? O primeiro é o vídeo desse cara aqui, eu não vou passar o vídeo. E ele também está traduzido, ele não é brasileiro. E ele conta aqui em 8 minutos como ele perdeu o emprego dele para inteligência artificial. E esse cara é um redator. Ele fala aqui, ó, ele é um redator e tal. E ele perdeu o emprego dele. Exatamente o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Um outro caso, aqui, ó, trabalhadores que perderam o emprego para inteligência artificial. Aqui é BBC News Brasil, tá? E aqui esse cara também conta, esse Jim Middlecroft, era redator em um pequeno departamento de marketing. E ele conta também como ele perdeu o emprego dele para inteligência artificial. Lá em 2022, quando começaram a surgir inteligências artificiais e tinha ali o primeiro contato com o ChatGPT, eu já cantei a bola há muito tempo sobre os primeiros empregos que seriam impactados com inteligência artificial. E lá nas publicações que eu fiz no Instagram, lá em 2022, tá? Eu falei, os primeiros empregos que serão afetados com inteligência artificial serão os empregos que trabalham com redação. Porque imagina, você tem uma inteligência artificial que faz redação, que revisa a redação, que trabalha com texto. É óbvio que os primeiros empregos que serão afetados são os que trabalham com texto, né? Área de marketing, jornal, assessoria de imprensa, construção de livro, a galera que faz livro, o pessoal que faz e-book. Então todo esse pessoal que mexe com texto foram os primeiros afetados. Kelvin, mas só quem trabalha com texto vai ser afetado. Não é bem assim. Eu vou mostrar aqui esse segundo exemplo de uma matéria que saiu agora em março, 3 meses atrás. E nela, o CEO dessa startup aqui, ó, Klarna, ele falou o seguinte: nessa fintech, assistente de IA faz o trabalho de 700 funcionários. E ele relata que reduziu 25% do quadro de funcionários e aposta todas as fichas no uso da inteligência artificial. Se você for ler aqui um pouquinho abaixo, ele vai mostrar para vocês que a fintech dele, né, 25% do quadro de funcionários dele, que representa 700 funcionários, foram substituídos por inteligência artificial. Então imagina, do dia para a noite, esse cara descobrir que implementar um assistente de IA vai conseguir fazer o trabalho de 700 pessoas dentro da empresa dele. Do dia para a noite, esse cara teve uma economia de 700 funcionários. No mês, né? Ele vai ter menos 700 salários para pagar. No meu trabalho, isso aconteceu, tá? Eu fui contratado para fazer o trabalho de uma equipe. E é uma tendência no mercado hoje você contratar um funcionário que sabe de várias funções para substituir várias pessoas. Foi o meu caso. Então, a minha proposta foi receber, né, um valor ali bem generoso para fazer o trabalho de várias pessoas. E esse valor generoso era abaixo do salário de todas aquelas pessoas formadas. Então, é uma tendência isso acontecer. Ainda não existia inteligência artificial quando eu assumi o meu trabalho, mas inteligência artificial é o que me ajuda a fazer o trabalho de várias pessoas. Assim como automações veio antes, né? Hoje eu utilizo automações, ferramentas, processos e inteligências artificiais para fazer o trabalho de várias pessoas, tá bom? Isso aqui é a prova. Agora você vai falar assim, Kelvin, mas o meu trabalho é, sei lá, assistente de telemarketing. Mas o meu trabalho fala com pessoas, não tem como uma inteligência artificial se comportar como uma pessoa para ligar para outra, para cobrar outra. Pessoal, isso já está acontecendo. Já tem inteligências artificiais que se comportam como humanos, já aprendem como humanos
e já fazem cobranças automáticas, já ligam para pessoas, já fazem ali o processo de ligar, o processo de venda, né? O processo de cobrança, o processo de spin selling. Isso já está acontecendo hoje. É tanto que, se você for procurar por agentes de IA, você vai encontrar muita gente criando inteligências artificiais que conseguem executar processos. E quando uma inteligência artificial que consegue executar um processo é criada, um funcionário perde o emprego, beleza? E eu tô falando assim, bem honestamente com vocês, tá? Eu não tô tentando me segurar em nada. E eu tô tentando ter um papo honesto aqui, tá? Esse aqui foi mais um exemplo. E a última coisa que eu vou passar aqui para vocês, esse último aqui da Olhar Digital. Aqui, nessa matéria, ele fala que 50% dos brasileiros têm medo de perder o emprego para inteligência artificial. E aqui eles falam que a pesquisa foi feita com 1.000 brasileiros entre 18 e 74 anos, entrevistado entre 19 de abril e 3 de maio. E aqui eles passam alguns dados do estudo deles. E onde que está esse estudo? Eu encontrei o estudo feito por essa empresa aqui, Ipsos, eu acho que é assim que se escreve. Aqui na página 77 tem o artigo, né, Impactos da Inteligência Artificial, onde ele fala sobre automação de tarefa, transformação de setor industrial, mudança nas habilidades exigidas, desigualdade socioeconômica, novas oportunidades de emprego, que aí ela não vai vir só para tirar empregos, complementar empregos, ela também vai criar outros empregos. Imagina que nesse momento nós temos inteligências artificiais capazes de executar uma função. Se a gente for ali no ChatGPT, né, eu vou até abrir aqui o ChatGPT para vocês darem uma olhada. Imagina que eu tenho esse ChatGPT aqui, que eu construí aqui, meus GPTs. Eu criei um GPT aqui para a gente poder estudar para Enem. Tá demorando um pouquinho? Pronto. Eu tenho aqui um GPT para estudar para o Enem, né, que eu criei, eu fiz um vídeo explicando ele. Então, gere um simulado. Então, ele vai gerar um simulado com base aqui no que eu expliquei, todo bonitinho. Esse GPT, ele é voltado para o Enem, o concurso Enem. E ele só faz questão de múltipla escolha. Ele também se comporta como um professor, te explicando a matéria, tudo bonitinho. Mas o agente, ele é capaz de aprender a matéria, aplicar simulado de redação, estudar a matéria, te explicar aquilo, acompanhar o seu progresso, né? Criar processos de aprendizado personalizados para você, criar um plano de estudo. Então ele tem várias funções. O agente, ele é capaz de fazer isso. Um futuro muito, muito próximo que nós teremos são as AGIs, né? Eu não lembro como é que explica agora, mas eu vou deixar aqui no vídeo em algum lugar explicando o que é uma AGI, que é uma inteligência artificial capaz de aprender fluxos, aprender processos e aplicar esses processos. E o que isso vai... Qual é a diferença da AGI para a inteligência artificial que nós temos hoje? Ela vai vir muito mais inteligente, ela vai substituir muito mais empregos e principalmente se a gente conseguir alcançar, e eu acho que isso está muito próximo, tá? Eu acho que não dá nem dezembro pra gente alcançar isso. São inteligências artificiais capazes de entender sentimentos. Se você pensar que com uma inteligência artificial que consegue entender textos, né, consegue entender grandes blocos de texto, substituir pessoas com base em textos, né, você tem desde o início tokens, que são palavras inteiras ou pedaços de palavras. Você tem combinação de tokens que formam parâmetros. Esses parâmetros geram ali um contexto, né? O ChatGPT hoje, ele entende contexto, tá? Com a combinação de contextos em grandes blocos de informação, você consegue fazer o ChatGPT não entender só contexto, ele consegue entender sentimento. Aí a gente está muito próximo disso acontecer. Quando o ChatGPT começar a entender sentimento, quem vai ser substituído são profissionais que trabalham com sentimentos. E aí você coloca ali o terapeuta, o psicanalista, eu não sei, ali, pessoas que trabalham com interações humanas baseado em sentimentos humanos. Então, o psicólogo com quem você conversa, você vai poder treinar um GPT ou uma inteligência artificial que faça o trabalho de um psicólogo e dê para ele vários livros ali sobre psicologia, para ele aprender o que é e para quando você chegar e conversar com ele, ele vai te entender não só o contexto daquela conversa, ele vai entender o que você está sentindo, sacou? E esses profissionais começarão a ser substituídos também. E isso é sério, tá bom? Então,
Isso aqui foi só um exemplo do que vai acontecer daqui para frente. Então, se você acha que agora não é o momento certo para você começar a aprender inteligência artificial, ou que você vai esperar as empresas começarem a publicar vagas que precise de conhecimento de inteligência artificial para você começar a estudar, você precisa entender que você está muito atrasado e que já tem gente muito mais preparada que você, e que quando essas vagas começarem a surgir no mercado, essas pessoas que já estão se preparando vão pegar as melhores vagas e você vai ficar com as vagas que pagam mal, com as vagas que já são terceirizadas, sub-terceirizadas, sei lá o que vai ser, mas você já está atrás. Então, corre atrás, descobre uma inteligência artificial que você pode aprender de um formato gratuito, o GPT, você pode começar gratuitamente. O Midjourney, infelizmente, ele não tem mais uma versão gratuita para você utilizar, mas várias outras oferecem ali sistemas de gratuidade para você executar tarefas ali até um determinado limite para você aprender. Descobre formas de ganhar dinheiro. E antes que você fale assim, Kelvin, mas eu não sei transformar meu conhecimento em inteligência artificial em dinheiro. E eu vou te explicar o seguinte. Eu também não. Mas há 3 meses eu comecei a postar vídeos no YouTube e eu comecei a receber uns comentários que eram assim: você dá consultoria em ChatGPT? E eu respondia: pô, eu não dou, mas se você quiser conversar comigo, eu posso entender e vejo se eu posso te ajudar. E isso foi uma empresa de casamento, especialista em casamentos na praia, que entrou em contato comigo. E a gente conversou e já havia um interesse ali em um mercado. A gente não chegou a fechar, mas na mesma semana, uma empresária de Minas Gerais entrou em contato comigo, perguntando se eu podia dar uma consultoria. Ela tem uma empresa de consultoria. E a gente conversou e foi muito legal, a gente acabou fechando. Não foi um valor gigantesco, porque eu nem sabia quanto cobrar por essas consultorias. E semana retrasada eu fechei um contrato com uma escola que pretende criar um GPT, né? A gente está desenvolvendo aí um GPT que seja um assistente de criação de conteúdo para aquela escola, né? Ele vai criar conteúdo, vai sugerir conteúdo, vai analisar conteúdo, melhorar conteúdo, criar calendário editorial, criar sugestões de publicações sazonais. Então, a gente está criando um GPT muito legal e, cara, foi um valor alto de algo que eu aprendi sozinho e vendo vídeos no YouTube. Tá? Até hoje eu não comprei nenhum curso de GPT. Então, todo o conhecimento que eu obtive foi utilizando o GPT e consumindo o que eu consegui na internet de graça, né? Tem muita gente ensinando muita coisa boa na internet. Então, eu comecei a ganhar dinheiro com o GPT, com o chat GPT, só porque eu comecei a postar vídeo no YouTube. Então, isso também pode te ajudar, tá bom? Pessoal, esse não é um vídeo para deixar você com medo. Esse é um vídeo para dizer que se você ainda não começou, esse é o momento de começar. Porque em breve o mercado vai começar a funilar e só quem tiver especializado vai passar pelo funil. Só quem tiver ali na frente estudando algum tipo de inteligência artificial, tiver conhecimento em GPT, vai conseguir ser contratado para algumas vagas de emprego. Então, se você quer mudar de vida, se você quer ganhar mais, se você tem essa vontade de crescer na vida, a inteligência artificial trouxe essa oportunidade e você não pode perder, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu acho que eu vou trazer mais alguns assim. E na próxima vez eu trago com uma iluminação melhor, tá bom? Só tive a ideia de gravar esse vídeo agora à noite. Então, eu fico por aqui, espero que vocês gostem desse formato e até a próxima.